E em relação à doutrina Monroe, o Trump puxou lá o termo doutrina Sim, Monroe em determinado momento e disse que esse foi um conceito que foi esquecido, deixado de lado por outros governos e que não será mais assim. A América para os americanos, né? A gente sabe onde isso levou, né? sim. O corolário do Big Stick, as intervenções na Nicarágua, no Panamá, golpe militar no Brasil, golpe contra Salvador Allende no Chile. A gente sabe, a gente se arrepia quando pensa em intervenções americanas na América Latina. Como é que o senhor vê a doutrina Monroe na versão 2025? Olha, primeiro de tudo, Megali, nós temos que prestar atenção na efetividade dessa doutrina. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Sabe, quando a gente fala da doutrina Monroe, acho que a gente precisa prestar atenção, Megali, no que está acontecendo no macro, o que está acontecendo no grandão. Né? Não é bem doutrina Monroe, sabe? Eu acho que é muito mais uma divisão do mundo, um outro xadrez geopolítico que nós não estamos percebendo com clareza. Alguns anos atrás, a divisão era uma coisa clara. Vou dar um exemplo concreto disso. Né? 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, acabado tudo, dois novos donos do mundo, União Soviética e Estados Unidos. Eles se sentem em alta e dividem o mundo. Eu acho que isto mais ou menos já aconteceu. E eu acho que Trump fala da doutrina Monroe para não poder falar aquilo que o Peter Hegseth foi mais claro. Nós vamos pôr ordem no nosso quintal, nós vamos cuidar do nosso quintal. Porque a nova doutrina, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos faz exatamente isso. Coloca a América do Sul, e especialmente a América Latina, como uma espécie de quintal americano. Vamos brincar com as ideias? Como a Ucrânia é da Rússia e como Taiwan é da China. Vocês observaram que primeiro se disse que os Estados Unidos tinham vendido 11 bilhões, depois se viu que eram 380 milhões só e eram peças de reposição, não eram novos armamentos. A China cercou Taiwan num exercício militar que assustou o mundo, pela eficiência e pela rapidez. Os Estados Unidos não deram um pio. Quando a gente olha para isso, talvez a gente comece a entender melhor o quadro do que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, de uma situação em que os Estados Unidos precisam cuidar da sua parte, porque já foi dividido. Então, quando nós olhamos para isso, a doutrina Monroe americana ela ganha uma dimensão de prato meio frio. Né? Porque, de alguma forma, isso já é daqui, já é deles, pelas decisões globais. Foi um alerta para os chineses, para eles não virem muito na América Latina? Pode ter sido. Né? E os chineses estão bem fortes na América Latina. Quem tem alguma dúvida disso, dá um Google em Xangai, Porto Xangai, no Peru, e vai tomar um susto. 4 bi de investimento chinês, é o maior porto da América Latina, o porto mais moderno, permite petroleiro, permite containers, navio de containers mais forte do mundo. O agronegócio brasileiro abriu um olho desse tamanho para cima de Xangai. Né? E a China. Porque imagina que iria reduzir em 1/3 o preço e o tempo de viagem para a Ásia, saindo dali de Xangai no Pacífico direto. Então, quando nós olhamos para esse quadro, fica um pouco diferente a América Latina. Eu acho que fica um pouco diferente também Venezuela. Vocês me permitem uma observação, assim, Até duas. apenas uma desconfiança, né? Trump prometeu na sua campanha, né, que ele iria encerrar a guerra de Gaza, ele iria encerrar a guerra da Ucrânia. Né? Pode esquecer, né? A guerra de Gaza é o que é, e a guerra da Ucrânia os russos avançam cada vez, todo dia eles avançam mais um pouco. Né? Sobrou o que para Trump acalmar a sua base? Né? Para ele fazer sobrou Venezuela. Se você olhar bem, tudo que está sendo feito em Venezuela é tratado como um troféu.
E o troféu máximo é essa foto que ele colocou de um Maduro, né, com óculos que não pode ver nada. Né? Então, o troféu está feito. Né? Isso resolve o problema da Venezuela? Megali, assim como você lembrou de um pedacinho da história, né, sobre Monroe, se a gente fala daquela frase que eu ouvi bem, né? Nós vamos administrar a Venezuela. Eu ouvi o Trump falar, né? Bem claro. Né? Então, vocês lembram de uns outros países que eles disseram que iam administrar e tinham ganho? Eu vou citar dois, né? Para não citar o pior deles, né? Afeganistão e Iraque. Eles também disseram que tinham ganho. Também tinham feito uma manobra toda que iam mudar tudo e dominar o país, para não lembrar de Vietnã, né? Que é mais tarde, do tempo que eu era criança, sabe como é que é, né? Então, quando você olha para esse quadro, né, talvez nós estejamos lidando mais, olha, desculpem a expressão, talvez, é só uma desconfiança, com um fenômeno mais de mídia do que um fenômeno de realidade. Vamos ter cuidado com isso, né? Porque a montagem feita hoje, o discurso do Trump hoje, não é um discurso de política internacional, é um discurso para a sua base. Olha como o exército americano é eficiente em Chicago, o exército americano é eficiente. Ele misturou na mesma panela Chicago, Los Angeles, Washington e Caracas. Ou eu estou errado? Faltou Memphis. E Memphis, Faltou né? a terra do Elvis Presley, né? Até a terra do Elvis faltou Memphis. no faltou balaio. Memphis, né? Porque ele disse que o exército americano foi eficiente nesses 4 lugares. Eu não sabia que a Constituição americana estava permitindo que o exército americano agisse dentro do seu país, porque ela proibia